Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, amado. Olá, amada. Tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana com a graça de Deus, com coragem, olhando sempre para frente, não cedendo os problemas, porque o problema não pode nos vencer. Nós temos um Deus grande, temos um Deus que está sempre conosco, e Ele quer hoje erguer você, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, tá bom? Vamos meditar a palavra de Deus hoje, nas Epístolas de João, carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para vencer é preciso ter fé. Para vencer é preciso lutar. Sem luta não tem vitória, meu irmão. Sem luta não tem vitória, minha irmã. Há muita gente que quer vencer, mas não luta. Quer vencer, mas não tem fé. E aí fica estacionada na situação. E a situação, em vez de melhorar, cada vez mais vai ficando pior. Por quê? Porque a pessoa vai se entregando. Um cristão que não luta, um cristão que não busca alimentar a sua fé, crescer na fé, é um cristão que se torna uma presa fácil. Você sabe o que é uma presa fácil? É aquele animalzinho que fica vulnerável, em outras palavras, fica livre para qualquer animal pegar. Assim somos nós muitas vezes. Assim, quando o ser humano que se diz cristão, católico, que busca Deus só quando quer, que vai à igreja só quando dá vontade, ele se torna um cristão vulnerável, em outras palavras, uma pessoa fraca, que a qualquer momento vai tropeçar em coisas pequenas. Por isso que a palavra de Deus está trazendo essa exortação. Pois todo o que foi gerado de Deus. Quer dizer isso? Pois todo o que foi gerado de Deus, aquela pessoa que fez experiência com Deus, ela ou ele não fica acomodado. Quem fez experiência com Deus participa das coisas da igreja. Quem fez experiência com Deus gosta de estar lendo a palavra de Deus, gosta de estar participando da missa, dos movimentos da igreja. É uma pessoa que não fica esperando chegar o domingo ou o sábado para ir para a igreja. Não, ele ou ela começa a exercitar as práticas da igreja dentro da sua igreja doméstica. Onde é essa igreja doméstica? A sua casa. Tem muita gente que reza muito na igreja, mas reza muito pouco em casa. Porque se é um lugar que o Satanás quer fazer morada, ninho é na sua casa. Então é lá na sua casa, é na minha casa, é nas nossas casas que precisa de muita oração, a começar por cada um de nós. É por isso que muitas vezes perdemos para o inimigo. É por isso que muitas vezes perdemos para os problemas. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de ficar exercitando a nossa fé, né? Tipo uma bicicleta. Se você anda de bicicleta e passa algum tempo sem andar de bicicleta, quando você for pegar, você vai correr o risco de tropeçar, de cair. Por quê? Porque nunca mais você andou de bicicleta. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa fé. Quando a gente desiste de Deus, quando a gente não pega mais a Bíblia para ler, não reza o nosso texto em casa, não fica fazendo momento de círculos bíblicos dentro da nossa casa, ruminando a palavra de Deus, ressentindo a nossa alma fraca. Por isso, amado irmão e irmã em Cristo, quer vencer esse problema que você está enfrentando no dia de hoje ou que você vai enfrentar mais tarde? Busque exercitar a sua fé.
Busque exercitar a sua fé. Não se acomode só ter uma fé de esperar, por exemplo, a Santa Missa no domingo. Não. A missa é o ápice da igreja? Sim. É o ponto mais alto? Sim. Mas eu não posso me conter somente com a missa. Não estou aqui desmerecendo a missa, pelo contrário. Estou colocando o quê? Que a missa é o ápice, é o ponto mais alto do cristão, deve participar, é a Santa Missa. Mas tem que entender, eu tenho que participar também dos movimentos da igreja. Amém? Porque os movimentos da igreja é como se fossem os galhos que estão grudados na árvore, que é a Santa Missa. Entende? Então a gente vai entendendo aos poucos, né? O que é a missa, o que é os rituais da missa, através do movimento. Porque os movimentos, ele é o suporte que dá para a missa, para a gente ter prazer de frequentar mais ainda a igreja. Você está me entendendo? Quantas pessoas vai para a missa por ir, né? Como se fosse só fazer uma caminhada. Por quê? Porque não tem uma catequese. Você está entendendo? E os movimentos têm essa responsabilidade, né, de instruí-los, a você, a mim, o que significa a missa, por que andar na missa, e aí você vai tomando gosto, né, de andar na missa quando você descobre o sentido da missa. Aí a missa tem mais, né, valor para você, tem mais importância. Por quê? Porque você conheceu através de quem? Dos movimentos da igreja. Veja, ninguém ama aquilo que não conhece. Vou repetir. Ninguém ama aquilo o que não conhece. Outro dia eu falava para um determinado irmão de caminhada de igreja o seguinte: eu falava, olha, todo movimento católico, estou falando para quem é católico, todo movimento católico deveria buscar formação. Buscar formação. Porque se você for olhar, né, em relação aos movimentos da igreja, qual é o movimento da igreja católica? Preste atenção. Qual é o movimento da igreja católica que tem formação, que tem conhecimento sobre a igreja, que tem conhecimento sobre a Bíblia, que tem conhecimento sobre a história, né, da igreja católica? Que movimento é esse? Renovação carismática. Não estou aqui puxando o saco. Estou aqui colocando uma verdade. O único movimento que tem muito conhecimento sobre a igreja, sobre os documentos da igreja, sobre os santos da igreja, sobre a Bíblia, é a RCC, Renovação Carismática, na qual também eu faço parte, graças a Deus. Então, aproveitando o embalo dessa pregação, falando em renovação carismática, quero convidar a sua pessoa a se somar conosco hoje no grupo da renovação carismática, na reunião de oração que chamamos Grupo Aberto, hoje, a partir das 19 horas às 7 horas da noite, aqui em Escurial, na igreja Capela São Bento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de oração hoje, Grupo Aberto para todo mundo. É uma bênção, é uma chuva de graça, é um momento ímpar, onde você sente a presença do Espírito Santo através dos servos que estão lá para se ver. Um deles sou eu, e as irmãs e os irmãos que estão lá preparados para semear a semente que Deus nos confiou para você sair de lá forte e firme na fé. Então venha hoje, a partir das 7 horas da noite, se somar conosco aqui em Escurial, na igreja, no grupo de oração, unido pela nossa fé, no nome da coordenadora, irmã Eliane. Tá certo? Aguardo a sua presença. Voltando, amado e amada, para o texto de hoje, Epístola de São João, capítulo 5, versículo 4. Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quer vencer esse mundo? Não esse mundo geográfico que está fora de nós, não, mas o mundo que está dentro da gente, o mundo preocupação, o mundo ansiedade, o mundo muitas vezes raiva, o mundo inveja, o mundo fofoca, que muitas vezes está contra você. Quer vencer? Alimente a sua fé, buscando Jesus, comungando da Santa Eucaristia, da Palavra de Deus, participando do grupo de oração, participando de texto. Não fique um cristão vulnerável. Um cristão vulnerável que vai para a igreja só quando quer é um cristão que vai sem perceber esmorecendo, enfraquecendo. Em vez de vencer o problema, é o problema que vai lhe vencer. Então hoje levante-se e vamos junto. Louvai e bendizer o Senhor. Você vai vencer esse problema se você fizer o quê? A sua parte.
Você fazendo a sua parte, com certeza Deus faz a parte dele. Amém? Deixa aí embaixo o comentário. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Te amado, te amado.